Você já parou para pensar como discursos de igualdade e justiça podem ser usados como cortina de fumaça? Como políticas e medidas que prometem proteger a sociedade podem, na verdade, enfraquecer nossas defesas contra o autoritarismo? Hoje, vamos explorar essas questões à luz de um dos maiores clássicos da literatura, A Revolução dos Bichos de George Orwell. Publicado em 1945, A Revolução dos Bichos é uma fábula política que denuncia os perigos da corrupção do poder. Orwell usa uma fazenda para contar a história de uma revolução. Os animais, liderados pelos porcos, derrubam o tirânico Sr. Jones e assumem o controle com a promessa de igualdade. No entanto, com o tempo, os ideais da revolução são distorcidos e a nova liderança se torna tão opressora quanto o regime anterior. No início, os animais criaram os 7 mandamentos, que representavam os valores fundamentais da revolução. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em camas. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais, mas com o tempo, os porcos, liderados por Napoleão, manipularam essas regras para atender aos seus interesses. Frases como "nenhum animal dormirá em camas" foram alteradas para "nenhum animal dormirá em camas com lençóis". A igualdade foi reduzida à hipocrisia. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Outras alterações também ocorreram. A proibição de consumir álcool foi removida quando os porcos passaram a se banquetear com o que antes condenavam. O mandamento contra matar outros animais também foi mudado, justificando as purgas e execuções promovidas por Napoleão. A corrupção dos ideais transformou a fazenda em um lugar onde os animais comuns estavam ainda mais explorados do que sob o comando de Jones. Um elemento crucial da fábula é como a linguagem é manipulada pelos porcos para consolidar o poder. A alteração dos mandamentos e a criação de slogans confusos, como "trabalhar mais duro" e "Napoleão está sempre certo", mostram como palavras podem ser distorcidas para servir a agendas políticas. E no mundo atual, será que não estamos presenciando algo semelhante? Palavras como justiça, moral e até mesmo verdade são relativizadas. Conceitos antes universais se tornam subjetivos, permitindo que líderes ou grupos manipulem o significado de acordo com seus interesses. Esse processo de manipulação linguística não apenas confunde, mas também desarma a sociedade, dificultando a identificação de abusos. E aqui começamos nossa reflexão. Quantas vezes na história vimos governos manipularem leis e discursos para se fortalecerem enquanto enfraquecem a sociedade? Pensemos em questões como a regulamentação das mídias sociais. É uma medida para proteger os cidadãos ou para silenciar críticas ao governo? Políticas que enfraquecem a liberdade de expressão. Elas combatem a desinformação ou são um pretexto para suprimir a oposição? Mudanças em sistemas democráticos que prometem justiça social, mas concentram mais poder nas mãos do Estado. Assim como os porcos manipularam os mandamentos na fazenda, regimes modernos também podem distorcer princípios democráticos para servir a propósitos autoritários. Você consegue identificar exemplos disso na política recente? Outro ponto crucial em A Revolução dos Bichos é como os porcos passaram a consumir os melhores recursos produzidos pelos outros animais. Enquanto cavalos, vacas e aves trabalhavam incansavelmente, Napoleão e seus aliados desfrutavam de banquetes, bebidas e luxos. A justificativa? Os porcos diziam que, como líderes, precisavam de mais energia para tomar decisões pela fazenda. Não é diferente de situações que vemos hoje, em que uma elite política se beneficia do trabalho da população sob a justificativa de que estão trabalhando pelo bem comum. Quantas vezes ouvimos discursos sobre sacrifício coletivo, enquanto vemos privilégios concentrados no topo? Essa exploração, muitas vezes vendida como necessária ou justa, pode ser um aviso de que o futuro está sendo moldado para fortalecer poucos enquanto muitos sofrem. Outro ponto crucial da história é a traição do cavalo Sansão.
Ele era o animal mais forte e dedicado da fazenda, com o lema: trabalharei mais duro. Quando Sansão ficou fraco, incapaz de servir aos interesses dos porcos, Napoleão o vendeu para um matadouro, em troca de dinheiro para comprar álcool. Esse episódio é um alerta sobre como regimes autoritários descartam aqueles que servem como pilares de sua sustentação quando eles deixam de ser úteis. Quantos governos, ao longo da história, não sacrificaram seus próprios aliados ou populações em nome de um poder maior?